Bom dia a todos os ouvintes. Está no ar mais um programa No Divã, aqui pela rádio NBC FM. Participem, né, fazendo suas perguntas pelo fone 33560595. E hoje eu vou falar sobre depressão infantil. Depressão infantil, né, afeta nossas crianças também? Sim, né? E o que é a depressão infantil? A depressão, ela pode ter um início em qualquer fase ou idade. Cerca de 10% da população mundial já teve depressão em algum momento da vida. E estima-se que cerca de 2 a 5% das crianças apresentam depressão também. É um alto e preocupante índice, né? Ele nos alerta que quando não propriamente diagnosticada e tratada, a depressão pode desencadear prejuízos no desenvolvimento emocional, familiar, social e além das dificuldades escolares, né? Em casos mais graves, pode levar ao isolamento, que é um fator extremamente nocivo para o desenvolvimento de uma criança. A depressão, ela se caracteriza pela diminuição ou perda do interesse nas atividades do dia a dia. Tristeza, redução de energia, além de vários sintomas físicos como insônia e perda de peso. E cognitivos também, né, de aprendizado, como a diminuição da atenção e da memória. No caso de crianças e adolescentes, a tristeza pode não ser tão evidente. E os sintomas serem marcados pela irritabilidade e impulsividade, de acordo com o período do desenvolvimento. Ela pode aparecer, né, ou a gente pode perceber, a partir dos 4 anos. O transtorno mental que mais atinge pacientes no mundo se aproxima das crianças também, mas ele pode ser tratado, e quanto mais cedo, melhor para a criança. Em uma lista com 13 possíveis sintomas da depressão, é preciso que a criança apresente pelo menos 5 para confirmar o diagnóstico. E como eu sei, como eu percebo, né? Quais são os principais sintomas? O Manual de Estatística e Diagnóstico de Transtornos Mentais, né, que é um determinante dos transtornos, vê que há necessidade de identificar pelo menos 5 desses sintomas, com a durabilidade de 2 semanas ou mais. Então, precisa ser, porque é normal a criança se irritar, o choro fácil, mas se são sintomas que persistem por mais de 2 semanas, então é bom averiguar, né? Então, para comprovação desse quadro, né, fique atenta a esses sinais para saber quando levar seu filho para uma avaliação profissional. Alteração de humor com irritabilidade ou choro fácil, foi o que eu disse, né? Isso é normal em criança, mas quando ele persiste por mais de 2 semanas, fique atento. A ansiedade, né? Desinteresse em atividades sociais, como ir à escola, brincar com os amigos ou com brinquedos. Falta de atenção e queda no rendimento escolar. Distúrbios de sono, como dificuldade para dormir, ou ter sono o dia inteiro, dormir muito também, perda de energia física e mental, reclamações por cansaço ou ficar sem energia, sofrimento moral ou insatisfação consigo mesmo, aquele sentimento de que nada do que faz dá certo, dores na barriga, na cabeça ou nas pernas, sentimento de rejeição, condutas antissociais e destrutivas, os distúrbios de peso, tanto emagrecer demais quanto engordar também, enurese e encoprese, que enurese é o xixi na cama, né, e encoprese é a eliminação involuntária das fezes. Então, sobre a forma de noites mal dormidas, insociabilidade, tristeza, alterações do humor, né, como irritação, choro frequente,
sofrimento moral, sentimento de rejeição, né? É uma epidemia silenciosa e pode se espalhar entre as crianças de todo o país, independentemente de condição social, econômica ou cultural, como nos adultos, né? Ela é provocada por fatores que vão desde a predisposição genética, né, já é um fator genético já familiar, até a experiência de episódios traumáticos no ambiente familiar. Então, o ambiente externo também influencia, né? A depressão infantil, ela traz problemas de gente grande, né, para mentes que ainda estão em desenvolvimento, né, que são ainda tão pequenas, tão incapazes de compreensão. Nos próximos 20 anos, a depressão deverá tornar-se a doença mais comum do mundo. É assustador, né? Atingindo mais pessoas do que o câncer ou problemas cardíacos. Isso são dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Atualmente, mais de 450 milhões de pessoas são afetadas por transtornos mentais diversos. E a maioria delas nos países em desenvolvimento, né? Os países que são bem desenvolvidos, que o ritmo de vida é frenético, né? Então, entre os pequenos, o índice de depressão também é muito preocupante. Nos últimos 10 anos, o número de diagnósticos em crianças entre 6 a 12 anos passou de 4,5% para 8%, o que representa um problema que só vem crescendo. 70% dos adultos que apresentam quadro de depressão crônica têm histórico desde o período da infância. Ou seja, se não tratarmos o paciente enquanto criança, podemos contribuir para que ele se transforme em um adulto depressivo, com certeza, né? O transtorno, ele pode ser diagnosticado em crianças a partir dos 4 anos, né? Até os 9 anos é indicado um tratamento apenas à base de terapia. E a partir dessa idade, de acordo com o quadro do paciente, pode ser recomendado também o uso de medicação, em paralelo ao acompanhamento psicológico. A terapia sozinha fará um trabalho eficiente em longo prazo. No entanto, em crianças mais velhas, o uso de medicamento tem um efeito bastante satisfatório quando acompanhado do trabalho psicológico, né, levando à resolução dos problemas. Em muitos casos, eu sempre digo, né, quando as pessoas me perguntam, mas quanto tempo é o tratamento, como vai durar? É muito difícil a gente ter esse índice, essa estatística, por se tratar de seres humanos. Cada um tem um desenvolvimento, cada um tem a sua subjetividade, né? Então é difícil realmente falar com tempo, dar uma precisão de tempo, né? Mas em muitos casos com crianças, né, a resolução dos problemas tem uma durabilidade de, vamos colocar assim, uma base de 2 meses, né? Em mais de 90% dos casos, 2 meses é eficaz, né? Alguns casos. Então, a causa para a depressão infanto-juvenil pode ser as mais diversas, né? Há fatores biológicos, como a vulnerabilidade genética, que é o que eu disse, pode ser, né, um fator genético já presente nos genes de família, né? Complicações durante a gestação ou parto, né? Além de temperamento, fatores ambientais, né? Como o funcionamento familiar. A família é muito importante, né? A interação que essa criança tem, a interação com a família, a interação entre a mãe, principalmente a criança, né? Ou eventos adversos de vida. Fatores sociais como a pobreza, né? A miséria também, o suporte social ou acesso a serviços de saúde, que é tão precário nesse nosso país. A convivência com uma psicopatologia dos pais, né, e experiência de episódios traumáticos nessa idade, como, por exemplo, separação, o luto, né, a perda de alguém, ou mudanças muito radicais de ambiente,
também pode ser fatores decisivos para o desencadeamento de transtornos mentais, né, em crianças e adolescentes. Então, o fator externo, principalmente nas crianças, influenciam muito, né? Mas pode ser um fator de berço também, né? De 40% a 45%, mais ou menos, das crianças que convivem com a depressão materna, ou seja, que têm mães depressivas, apresentam fortes indicadores diagnósticos de pelo menos um transtorno psiquiátrico, né? Que não seja depressão, ansiedade, qualquer outro tipo de transtorno. Então, é um índice bem grande, né? De crianças que convivem já com a depressão, materna ou familiar, dentro do contexto familiar. Essa taxa é 3 a 4 vezes maior do que apresentada por crianças cujas mães não têm histórico psiquiátrico. As manifestações próprias do quadro depressivo materno, como irritabilidade, desânimo, apatia, podem influenciar na qualidade do vínculo, né, que a mãe estabelece com a criança, comprometendo a interação e o funcionamento emocional da criança, né? O nível de exposição da criança à mãe com diagnóstico de depressão também pode ser definitivo para o desenvolvimento do seu quadro, né? Um estudo recente comparou essas crianças em idade escolar que conviveram com a depressão materna, por exemplo, por toda a vida, e crianças que conviveram com a depressão materna por um período menor de tempo. Então, aí constatou-se que as crianças com mais tempo de exposição à depressão materna, ou seja, que possuem mães depressivas, apresentam uma probabilidade de 1,6 vezes maior de terem problemas psiquiátricos. Então, gente, esses resultados reafirmam, né, a importância de se considerar o tempo de exposição da criança à depressão materna e a sua influência nos diferentes períodos do desenvolvimento, né? Daí a importância da psiquiatria e da psicologia em favorecer o diagnóstico ainda no começo de sua manifestação, né? Quanto mais cedo, melhor. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até... Lembrando que você pode participar ligando, fazendo suas perguntas, deixando o seu relato pelo 33560595. Então, voltando, como eu chego nesse diagnóstico, né? É um diagnóstico delicado a depressão, principalmente nas crianças, né? Por se tratar de um transtorno mental, é impassível de comprovação laboratorial, ou seja, eu não tenho um exame específico, né? O diagnóstico da depressão ele é baseado nos critérios estipulados pelo Manual de Estatística, né? Diagnóstico de Transtornos Mentais. Então, nós temos um manual, né? Que relata que tem essas estatísticas e que tem esses critérios para avaliação. Isso exige que a existência de pelo menos 5 dos sintomas, né, que eu citei, determinados para esse documento, né, com a durabilidade de 2 semanas também. O tempo é
o fator X da questão. Como eu falei, em criança é difícil. As crianças, elas se irritam, elas fazem birra, elas se cansam, elas reclamam. Mas como o fator tempo, a durabilidade, é essencial nesse diagnóstico, para comprovação desse quadro. Entretanto, em crianças em plena fase de desenvolvimento da personalidade, a aplicação também pode ser mais complexa e delicada, O diagnóstico pode ser mais difícil, exatamente por essa semelhança que eu citei, do gênio, de como são as crianças. Então, não é realmente um diagnóstico simples de se obter, pois os sintomas podem ser confundidos, com timidez, a criança é tímida, ainda não tem aquela vivência social, a não ser dentro do seu grupo familiar, o mau humor, que não é uma coisa difícil em crianças, a dificuldade de aprendizagem, tristeza ou agressividade, que de certa forma pode ser realmente normais na faixa etária em que estão. E o que diferencia a depressão das tristezas do dia a dia é a intensidade, e a persistência e a mudanças em hábitos normais das atividades da criança. Você que tem seu filho em casa, conhece, sabe do funcionamento, sabe do seu gênio, sabe como ele se comporta, mas fique de olho nesses hábitos, nessas alterações, quando elas passam a ser muito intensas, do ponto de vista das famílias, o significado de depressão, então, envolve tanto os aspectos da vida social quanto os sintomas indicados pelo discurso médico, por esses que eu citei. A intolerância dos adultos também em relação às crianças, que diante de condições de vidas delicadas ficam mais sensíveis e chorosas. Foi o que eu citei, não é apenas a complexidade da mente em desenvolvimento que pode ampliar essa noção de sintoma, esses fatores que causam depressão. Estudos também mostram que as condições familiares, principalmente de regiões periféricas, como por exemplo na cidade de São Paulo, em grandes metrópoles, constatou-se que diversos aspectos apontados como possíveis sintomas, do fator ambiental. Mas isso do ponto de vista familiar, esse significado de depressão envolve tanto esses aspectos da vida social, quanto esses por discurso médico, esses que eu citei. Então, a intolerância dos adultos em relação às crianças, que diante dessas condições de vida delicadas, ficam mais sensíveis mesmo. A ideia de insatisfação em geral, por exemplo, aparece como uma indicação de sintomas de depressão, já que a ideia de depressão infantil para essas famílias envolve uma série de fatores externos, Então, para nós profissionais, o grande desafio é pensar num tratamento adequado ao que se avalie diante de cada ponto de vista da doença, uma vez que esses aspectos externos podem ser confundidos com sintomas. Claro, se você vive numa condição de miséria, de falta de atendimento médico, falta de acesso à escola, à educação para o teu filho, claro que esses são fatores que vão desencadear a tristeza. Alteração do humor, irritabilidade, dificuldade para dormir ou muito sono durante o dia, além desse pessimismo e autodepreciação, são comuns nesse quadro de depressão, que encontramos tanto no adulto quanto no jovem, quanto na criança. Mas em um momento em que a personalidade da criança está em pleno desenvolvimento, diagnosticar um transtorno mental é ainda muito mais difícil. Crianças em idade pré-escolar, por exemplo, até 5 anos, tendem a desenvolver sintomas como melancolia, enurese, que é o xixi na cama. Então, esse é um alerta para vocês, pais, crianças, crianças acima de 5 anos que ainda fazem xixi na cama, Quantas vezes eu escuto essas histórias que
o pai dá castigo e bate, e sem entender que isso pode ser um forte indício a algum tipo de transtorno, não só a depressão, né? A encoprese, que é a eliminação de fezes involuntária, ou seja, a criança não consegue controlar. E crises de choro. E também podem ocorrer regressão no desenvolvimento psicomotor, insônia e pesadelos, né? Em crianças na idade escolar, que varia mais ou menos de 6 a 12 anos, os sintomas estão mais relacionados a aspectos de sociabilidade, né? De dificuldade acadêmica, problemas de relacionamento com a família e com os colegas, irritabilidade, né? E agressão crescentes, tédio, ganho ou perda de peso excessivo, cefaleia, né? que são as dores de cabeça, e dores de estômago. Já entre os adolescentes, o transtorno passa não apenas a intensificar os sintomas encontrados na infância, como ele também desencadeia uma série de comportamentos, né? E até mesmo fatais. Esta fase do transtorno provoca nos jovens comportamentos anedóticos, né? Que é a incapacidade de sentir prazer. Ele não sente prazer em nada, nada tá bom, né? Está dentro sempre de um quadro de tristeza intensa, né? De condutas antissociais, não se relaciona com ninguém, ataques de pânico e principalmente queda no rendimento escolar, né? Hipersônia, que é a sonolência em excesso, dorme o dia inteiro. E em casos mais extremos, né, promiscuidade sexual, abuso de drogas, né, e até mesmo suicídio. Então, é um sofrimento muito intenso, né? Você que percebeu alguma mudança dentro dessas características que eu citei no seu filho, né, preste atenção, busque ajuda, né, não espere. Os conceitos, eles são comparáveis, né? No entanto, dependendo da idade, as crianças podem apresentar sintomas diferentes, apesar de persistirem os mesmos sinais básicos, né? Que é o sofrimento emocional, a inibição psíquica global, né? O estreitamento do campo vivencial. As crianças menores, quando ainda não possuem habilidade de expressar suas verdadeiras emoções, a criança não tem essa capacidade, né, como nós temos, assim, de fala, às vezes nem nós, né, mas claro, temos uma elaboração, né, mental, já sabemos o que vem ocorrendo. A criança não, né, ela não tem essa capacidade de se expressar, principalmente crianças muito pequenas, né, então eles podem apresentar mudanças de comportamento, tanto no sentido da hiperatividade, que hoje a gente ouve tanto, né, falar nas escolas, a criança é hiperativa, né? Cuidado com esse diagnóstico de hiperatividade, né, porque ela pode estar encoberta em outro transtorno, né? A apatia também, coisa que não é muito comum, né, nas crianças. Criança não é apático, né? Criança geralmente é alegre, é feliz, é dinâmica. Então, quanto maiores são as crianças, né, os sintomas vão ficando mais parecidos com os dos adultos, né? Mas quanto menor a criança, então perceba no comportamento. O comportamento é o principal indicador, né, da depressão infantil. Mas como eu faço isso, né? É preciso estar atento, né, às mudanças desse comportamento da criança. Os sintomas depressivos, eles variam muito de acordo com a faixa etária. Quando as crianças ainda não conseguem expressar claramente os seus sentimentos verbalmente, que é através da fala, então é necessário isso que eu comentei, a observação, né? Observar as formas em que ela se comunica com você, porque na verdade a expressão é uma forma de comunicação, né? Comunicação pré-verbal, tá, como as mudanças de comportamento repentino, alterações da expressão facial ou da postura corporal, né? Produções gráficas, que são os desenhos, né? Irritabilidade, choro fácil, especialmente a perda de interesse por brincar, né? Que criança não gosta de brincar? Então, preste atenção, né? No âmbito social, a depressão na infância pode afetar especialmente as relações sociais, ou seja,
o círculo de amizades, né? E a capacidade que a criança tem de se relacionar com os outros, né? E criança faz amizade tão fácil, né? Faz amigos tão fácil, né? E isso pode chegar, né? Chegando até o isolamento. Então, se seu filho está muito isolado, né? Dependendo da faixa etária dele, que não é comum em crianças, né? Crianças com menos de 10 anos, geralmente é muito difícil serem isoladas, né? Essa fase pré-escolar, de 0 a 2 anos, nessa faixa etária, né? Não há um consenso ainda de que a depressão possa atingir também os bebês, né? Mas alguns estudos, e já tem bastante nessa área, falam que sintomas como rosto sem expressão, né? Crianças apáticas. É preciso estar atento, né? nas alterações, nas expressões mímicas, né? Nos gestos e de comportamento. Elas podem sim manifestar, mesmo que de forma às vezes mascarada, um humor rebaixado, né? Os principais indícios da depressão nessa fase são a inquietação, né? A criança não para quieta, o choro frequente, essa em todas as fases, né? Em todas as faixas etárias, recusa alimentar, se não está se alimentando direito, apatia e alterações do sono, né? Queixa de dores abdominais sem causa aparente, né? É muito comum criança com dor de barriga, né? Retardo no desenvolvimento físico esperado, né? Próprio para a idade da criança, medos inespecíficos, né? Medos do que vem do nada, hiperatividade, fisionomia triste e irritabilidade. Entre a faixa de 2 a 11 anos, o comportamento pode indicar sinais de ansiedade, principalmente nas relações familiares próximas com a mãe, né? O pai, os irmãos. Então, os principais indícios de depressão nessa fase são regressão psicoemocional, né? A criança começa a regredir emocionalmente, né? A ter comportamentos que não são adequados para a faixa etária dela, né? A enurese, a encoprese, que é o xixi e o cocô, né? O atraso linguístico, né? Cuidado, então, com crianças. É comum até os adultos incentivarem quando a criança fala errado, fala... É bonitinho, né? É engraçadinho, mas preste atenção, né? Nesse atraso linguístico. Não incentive... quando a criança, quando o seu filho falar alguma palavra, né? Corrija com a palavra certa, repita a palavra para ele corretamente, né? Porque assim você vai saber se realmente é um carinho, é uma gracinha da criança ou se realmente ela está com esse atraso linguístico, né? E a falta do interesse pelo brincar, né? Criança que não quer brincar, alguma coisa de errado tem, né? Na idade escolar, que é a pré-adolescência, que vai na faixa dos 12 aos 17 anos, né? Nessa fase, geralmente a depressão compromete o rendimento escolar. Então, é muito importante que os pais acompanhem, né, o rendimento escolar do filho, né? Procurem saber como seu filho está na escola, né? Conversando com os professores que passam tanto tempo com eles e vão poder ajudarem muito nessa questão, né? Esses indícios como rebaixamento do rendimento escolar, né, dificuldade de concentração, alterações da memória, raciocínio ou até lentidão psicomotora, né? Eles ficam lentos. O rebaixamento no desempenho pode comprometer a formação da autoestima, né? Podendo desencadear desde o distanciamento social até o isolamento por completo. Então, os transtornos de conduta também, né? Como a agressividade, com falhas no cumprimento de regras, né? Da regra social, dos deveres, das obrigações do dia a dia. Então, isso tudo, esse conjunto pode representar um sinal de depressão. E quais são os principais sintomas de depressão, né? Em qualquer fase da infância, voltando, né? Reforçando aqui para vocês.
A mudança de humor significativa, né? Irritado ou depressivo, melancólico demais. A perda do interesse ou prazer por brincar. Aumento ou redução da energia. Aumento da sensibilidade, que é a irritação ou choro fácil, né? Condutas agressivas e antissociais, a criança que não consegue se relacionar com ninguém, que agride, né? Tanto verbalmente quanto fisicamente. Problemas de socialização, de convívio, de fazer amizades, né? Um sentimento de rejeição, a ansiedade, né? Os atrasos no desenvolvimento psicomotor e linguístico, como eu citei, né? O negativismo e o pessimismo, crianças muito negativas, muito pessimistas, a autodepreciação, né? E a queda no rendimento escolar, que é a diminuição da atenção, da memória, do raciocínio e da lentidão, né? Então fiquem atentos, né? Olhem para os seus filhos. Distúrbios de sono também, crianças que têm dificuldade, né, para dormir ou que dormem demais, né? Perda ou aumento de apetite, e consequentemente peso, ou a perda ou o ganho de peso excessivo. Então, a dores e sintomas físicos, né, sem uma causa determinada, dor de cabeça, dor nas pernas, dor de barriga, náusea, vômitos, né, cólicas intestinais, vista escura, tontura. Então, se seu filho tem reclamado, né, que sente essas dores, se você presenciou algum desses sintomas, fique atento, né? Sintomas persistentes, gente. É importante que vocês, né, tenham essa clareza, que, né, sintomas que duram por mais de 2 semanas, né, repetidamente, dia a dia, isso vem acontecendo por mais de 2 semanas. A criança depressiva, ela não precisa apresentar também todos esses sintomas, né, que eu listei acima, não, mas deve satisfazer pelo menos 5. Se pelo menos 5 dos sintomas que eu citei aqui você está presenciando, né, no seu filho, por mais de 2 semanas consecutivas, então está na hora de buscar uma ajuda profissional, né? E como eu trato a criança com depressão? O reconhecimento dessas manifestações iniciais da depressão favorece o tratamento, né, porque possibilita um melhor prognóstico e a prevenção de outros problemas que vêm associados, né? Outras coisas acabam se agravando por conta da depressão, né? Já que ela interfere diretamente no desenvolvimento, né, principalmente no infantil. Então, um diagnóstico precoce e o tratamento adequado, ainda na fase inicial da vida, são muito importantes, já que a psicoterapia e orientação familiar, né, abordagens lúdicas que se utilizam de brinquedos, né, o profissional se utiliza desse recurso, com desenhos, com histórias, né, são muito úteis em crianças pequenas ou naquelas até que têm dificuldade em verbalizar seu sofrimento, em falar, né. Já os adolescentes, eles podem se beneficiar da terapia verbal, né, da fala. Então, os pais devem se envolver com o tratamento proposto, seja tanto de psicoterapia quanto medicação, grupo de orientação para os pais, né, e a terapia de família. Além de tratar o assunto de uma maneira atenta e direta, né, evita também o preconceito e a culpa, né? Não se culpem, busquem ajuda. A depressão pode surgir por N fatores. Então, a medicação, como eu citei, né, em algumas crianças, elas são usadas por um período de 6 meses a 1 ano, né? Mas isso tem que ser, né, diagnosticado, tem que ser acompanhado por um psiquiatra, por um profissional, né? É muito importante, gente, que os pais evitem insistir para que a criança fique bem, né? Se você está percebendo que esse quadro vem ao longo do tempo, 1 mês, 2 meses, né? E às vezes os pais ficam insistindo, você tem que brincar, você tem que, né? Isso, se for realmente um quadro de depressão, né? Essa sobrecarga dos pais, né? É prejudicial, né? Então, a recomendação que a gente dá é aliviar, né? Aliviar esses sintomas da criança, porque se ela realmente estiver depressiva, ela não vai conseguir mudar de acordo com o seu pedido,
né? E essa postura sob pressão, né, vai acabar agravando o quadro. Então é preciso dosar o excesso de cobranças também e o perfeccionismo no processo, né, nesse processo. Assim, se você suspeitar que o seu filho ou alguma criança esteja em depressão, não existe em procurar um especialista para o diagnóstico, né, e o estabelecimento de um plano de tratamento, né. Então, pessoal, é muito importante, né? É muito importante que vocês olhem para suas crianças, né? Porque, ao contrário do que se diz, o que é da infância não fica na infância, né? Há tempos sabemos da importância da infância para uma vida adulta feliz e saudável. E, recentemente até eu li algo sobre o assunto, né? Que citava o seguinte exemplo. Se uma criança que chora e pede para ser alimentada é ignorada pela mãe no momento do choro, mas é atendida quando ela espera em silêncio, esta criança, quando ela quer uma idade que lhe atenda, né, apenas em silêncio. Eu achei um exemplo até esplêndido, porque apesar de fazer muito sentido e parecer lógico, é algo tão cruel que eu não havia pensado nisso, né? Quando a gente fica nas crianças, ele é boazinha, não chora, não pede nada. Então essa criança provavelmente se tornará um adulto que não luta pelo que ele quer, né? Mas que espera silenciosamente, né? Então eu percebi o quanto pequenas atitudes podem influenciar o comportamento de um indivíduo a sua vida inteira, sem que o mesmo nem se dê conta, né? Certa vez eu tive uma experiência, né, com uma vizinha de apartamento, que as paredes não eram tão maciças, né, e o bastante para abafar os sons, né, mais altos. Então todos os dias a mãe das crianças parecia um anjo, enquanto o marido estava em casa. Falava baixinho e parecia ser a melhor mãe do mundo, né, além de esposa exemplar. Porém, assim que o marido saía de casa, a mulher começava a gritar freneticamente com as crianças. Por vezes, ela trancava no banheiro ou no quarto para limpar a casa, deixava as crianças presas, né? O caso era claro. Como o casamento não ia bem, a mulher estava sempre competindo, né, com a ex-mulher do marido e tentava a todo custo manter a casa na mais perfeita ordem. Então, quando o homem chegava em casa, a mesma estava impecável, né? E parecia ser tranquila, serena. E aí eu me pergunto, o que aquelas duas crianças vão levar para suas vidas adultas sobre essas experiências com sua mãe, né? Será que sempre verão no pai o falso herói que era capaz de transformar a mãe nervosa em uma pessoa calma e prestativa? Será que se darão conta algum dia da oscilação terrível de humor a que eram submetidas diariamente por conta da insegurança da mãe? De que forma, né, esse tipo de experiência afeta a vida das pessoas quando já adultas? Será que todo estudo de psicologia e psicanálise, né, nos permite mesmo olhar para trás e trabalhar o que nos foi feito quando ainda éramos tão vulneráveis e vazios de aprendizado? Então, certamente, né, muitas mães não fariam, né? Se você quer um filho saudável, feliz e bem-sucedido, proteja a sua infância, né? Viva os seus dias com ele e para ele. O proteja de atitudes bobas, como a da mãe que maltratava seus filhos toda vez que o marido saía de casa. Ser criança é ser um indivíduo vazio, pronto para aprender com seus pais, absorvendo tudo sem possibilidade de filtrar o que é bom ou o que é ruim. Se na maioria das vezes, nem mesmo os pais, né, nem mesmo nós adultos percebemos o quão os filhos são, né? Quem dirá as crianças, né? O quanto aflita é o nosso dia a dia. Se às vezes essa capacidade ter essa capacidade é difícil para nós adultos, né? Então,
não somos responsáveis por nossa infância e nem pelo que fizeram conosco, né? Sobre isso e para isso, utilizamos os recursos da psicologia. Mas somos, sim, totalmente responsáveis pela infância dos nossos filhos, né? Então, que todo amor seja destinado aos nossos pequenos, né? E, quando necessário, vale buscar a ajuda de um profissional, já que o assunto é tão sério, delicado e tão difícil, né? Porque o que acontece na infância realmente não fica na infância, mas fica sim para toda a vida, né? E eu vou ficando por aqui, agradecendo, né, a vocês que estão nos ouvindo, deixando aqui o meu contato, consultório psicológico Fabiana Camusi. Acessem a fanpage, deixando suas mensagens, né? Eu recebo bastante perguntas pelo Face, então se vocês ficaram com alguma dúvida, né, a respeito, querem fazer alguma pergunta, tem a página disponível, né? Consultório psicológico Fabiana Camusi. Meu consultório fica na Avenida Cônego Itamar Luiz Costa, número 1120, aqui em Nova Brasília, ao lado da padaria Ana Paula, né? Se vocês quiserem agendar um horário, conversar mais a respeito, tirarem algumas dúvidas, né? O telefone é 9699-5451, também pelo WhatsApp, né? E eu vou ficando por aqui. Ame, mude de opinião, leia mais, reze, acredite, tenha amigos, seja paciente, namore, divirta-se, chore, sorria, sonhe, trabalhe, durma, acorde, relaxe, seja feliz, faça planos, perdoe, vive intensamente. Uma ótima semana para todos vocês e eu espero vocês semana que vem, segunda-feira, às 11 horas, aqui no Divã. Um abraço.